rejeição inesperada na noite de casamento de uma virgem que foi forçada a se unir ao seu amante. A noite estava iluminada por milhares de estrelas, mas o coração de Clara estava sombrio. Ela estava prestes a se casar. A cerimônia, um verdadeiro espetáculo de tradições e sorrisos ensaiados, a sufocava. Enquanto vestia o lindo vestido de noiva, de renda e seda, seus dedos tremiam. Olhava no espelho, mas não via a noiva feliz. Via um reflexo de lágrimas contidas e desejos esmagados. Lucas, o amor de sua vida, não viria. O pensamento disso arrasava. Como havia chegado a esse ponto? A sala estava ornamentada com flores brancas, fitas de cetim e luzes que piscavam como estrelas em uma noite sem fim. Os convidados, vestidos a rigor, discutiam e brindavam ao amor. Mas Clara se sentia isolada, como uma sombra entre as pessoas. O peso da expectativa da família, dos olhares aprobatórios, a fazia sufocar. No fundo, sua alma gritava por liberdade, por Lucas. A música começou a tocar, um clássico que sempre tivera um tom de tristeza. Clara fechou os olhos, desejava estar em qualquer lugar que não aquele. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, um segredo devastador sobre seu noivo estaria prestes a vir à tona. Durante a festa, um murmúrio cresceu entre os convidados. Algo desconcertante e sombrio. Era um sussurro que a fez arrepiar. Você viu o que aconteceu com os pais dele? Aquela tragédia. Um choque percorreu seu corpo. Clara lembrava da história que a avó contava sobre uma disputa antiga entre as famílias dela e a de seu noivo. As palavras de amor agora soavam como uma sentença de morte. Enquanto ela caminhava até o altar, percebeu o olhar de sua irmã que lhe enviava um aviso silencioso. O nó na garganta aumentou. Algo estava muito errado. Quando chegou ao altar, o pastor começou a falar, mas a voz dela ecoava distante. O que era amor se transformava em um pesadelo em que estava presa. E no momento em que finalmente encontrou o olhar de seu noivo, algo se quebrou. Ele não tinha a sinceridade que ela esperava. Havia uma escuridão à espreita, e Clara sentiu que o chão sob seus pés tremia, como um prenúncio do que estava por vir. E então, a verdade surgiu como um relâmpago em uma noite de tempestade. Lucas estava envolvido em um segredo que poderia destruir não apenas a união deles, mas também o legado das duas famílias. Tudo que Clara acreditava que conhecia estava prestes a desmoronar. Ela olhou em volta. Os convidados agora sussurravam, chocados, sem entender a gravidade do momento. Alguma coisa as pressentia. O amor tão almejado tornava-se um fardo insuportável. Clara estava perdida entre as expectativas e a dor. A pergunta ecoava em sua cabeça. Quem era o verdadeiro inimigo que se escondia nas sombras da cerimônia? Ele estava bem diante dela ou disfarçado entre o público? A música parou abruptamente. O ânimo se desfez. Clara precisava decidir, seguir em frente e continuar presa às tradições ou lutar pelo amor que realmente merecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música cessou abruptamente e o silêncio na igreja era ensurdecedor. Clara congelou, o olhar fixo em Lucas, que parecia paralisado, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O nó na garganta dela mal permitia que respirasse, e a sensação de desespero a dominava. Mas antes que ela pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma figura familiar se destacou entre os convidados. A porta se abriu com um estrondo, revelando Mirella, sua prima, com o rosto pálido e os olhos arregalados. A expressão dela era tão intensa que a tensão no ar se tornara palpável. "Clara, precisamos falar!" A voz de Mirella ecoou como um grito de socorro. Os convidados viraram-se, os olhares confusos e preocupados. Clara ficou paralisada, sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. "Não agora, Mirella!" Clara exclamou, sentindo um frio correr pela espinha. "Estou prestes a me casar." Mas lá no fundo, um pressentimento maligno se formava. Ao contrário do que esperava, os murmúrios entre os convidados tornaram-se mais agudos, como se uma tempestade prestes a estourar estivesse se formando. Mirella avançou, sem se importar com a cerimônia, até que parou na frente de Clara, claramente ofegante. "É sobre Lucas! Eu não sei como explicar, mas a verdade é que ele não é quem você pensa que é." O coração de Clara disparou. As palavras de Mirella pareciam cortá-la como facas afiadas. "O que você quer dizer com isso?" Clara mal conseguia articular. Olhou para Lucas, buscando respostas em seu rosto. Mas a expressão dele era opaca, quase sombria, como se estivesse escondendo um segredo aterrorizante. "Os pais dele, eles não morreram como você acha. Eles foram assassinados." A revelação de Mirella explodiu no ar, e as palavras se espalharam entre os convidados como fogo em palha seca. Olhares chocados se cruzaram e as conversas em sussurros começaram a aumentar ao redor. As gargalhadas e os brindes da festa foram substituídos por expressões de horror e espanto. "Como assim assassinados?" Clara gaguejou, enquanto uma onda de desespero varria seu corpo. "Isso não pode ser verdade." O chão debaixo dela parecia tremer. A imagem de Lucas se distorcia em sua mente, e uma voz interna gritava que ela deveria acreditar em Mirella. Mas o amor que sentia por ele estava se tornando um labirinto angustiante de incertezas. "Você precisa saber toda a verdade. Ele está envolvido com pessoas perigosas. Sua família tem uma história de crimes e vinganças. Não é apenas um casamento, Clara. É um jogo mortal", disse Mirella com a voz embargada. O pânico tomou conta da sala, e os convidados começaram a murmurar, as expressões mudando de celebração para choque. Apenas Clara e Lucas pareciam imunes, como se estivessem em uma bolha isolada. Mas então, enquanto Clara tentava processar a avalanche de informações, com o coração batendo forte, Lucas fez um movimento inesperado. Ele olhou para dentro da multidão e sua expressão mudou. "Se você soubesse o que eu realmente sou, Clara, poderá me odiar ainda mais." As palavras dele foram ditas em um tom sombrio, carregado de um peso inominável. O estômago de Clara revirou. No fundo, ela já sabia que havia algo mais sombrio em relação a Lucas. E antes que pudesse perguntar o que ele significava com aquilo, as portas da igreja abriram-se novamente. Mas desta vez, não era apenas Mirella quem estava confusa. Uma figura alta e imponente entrou. Clara reconheceu o homem imediatamente, o irmão de Lucas. Mas havia algo estrangeiro em seus olhos e na maneira como ele caminhava. O que ele estava fazendo ali? Por que a tensão tinha se intensificado tanto? Os convidados começaram a se afastar,
e murmúrios assustados preencheram a sala. O ambiente estava carregado de ameaças invisíveis, e Clara percebeu que estava em algo muito maior. Uma trama que envolvia muito mais do que apenas o seu coração. Ela precisava decidir. Aquela noite que deveria ser de amor estava se transformando em uma teia de mentiras e segredos. Mas Lucas, será que ela ainda poderia confiar nele? O olhar dele, carregado de dor e culpa, fez o peito de Clara apertar. Aquela decisão era crucial, e a pressão sobre ela aumentava a cada segundo. Tudo que ela pensava saber sobre seu amado poderia estar prestes a desmoronar. E o mais aterrorizante, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Clara estava em um estado de torpor, completamente atordoada pelo que estava acontecendo. Os olhares dos convidados se voltaram para Mirella, que havia se tornado o centro das atenções, e a tensão na sala era palpável. Era como se o tempo tivesse parado. A atmosfera estava carregada, e Clara sentia a pressão aumentando, como se uma tempestade estivesse se formando a seu redor. O irmão de Lucas, que acabara de entrar, olhava para ela com um misto de desespero e determinação. Clara! O homem se adiantou. Era Rafael, o irmão mais velho de Lucas, conhecido por sua postura firme e por se envolver em assuntos obscuros. Você não sabe a verdade. Lucas está em perigo e isso envolve você. Sem saber como reagir, Clara sentiu suas mãos tremendo. O que você está dizendo, Rafael? A voz dela saiu quase com um sussurro. Lucas, em silêncio, observava com uma expressão indecifrável. Rafael respirou fundo. A família de Lucas está envolvida em uma disputa muito mais profunda. Um antigo conflito que, de alguma forma, você e sua família se tornaram parte. E não é só disso que estamos falando. Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. Lucas não é apenas um inocente preso nessa situação. Ele sabe mais do que está dizendo. Os murmúrios cresceram ao redor deles. Clara olhou para Lucas, buscando uma explicação em seus olhos, mas ele desviou o olhar. Algo estava completamente errado. Lucas, o que está acontecendo? Diga-me a verdade. E foi aí que tudo desmoronou. Rafael avançou mais, sua voz ressoando com urgência. Os pais de Lucas não foram apenas assassinados. Eles estavam enredados em algo muito mais sombrio. Um jogo de poder que envolve as duas famílias. A verdade é que eles estavam tentando proteger você e seu pai de uma ameaça que surgiu. E Lucas também está nessa linha de fogo. Do que você está falando? Clara estava em choque. Suas pernas tremendo. As verdades ocultas pareciam estar se aglomerando, cada uma mais aterradora do que a outra. Rafael prosseguiu, as palavras escapando rapidamente. Se você se casar com Lucas hoje, estará se tornando parte desse conflito. Eles não só estiveram envolvidos em crimes, como Lucas. Ele olhou para o irmão, que agora realmente parecia deslocado. Lucas pode não ser quem você pensa que é. Clara tentou respirar, mas o ar estava denso. O que você quer dizer com isso? Ela sentia o pânico aumentando, como se estivesse em um pesadelo em que não conseguia acordar. Ele é! Rafael não conseguiu terminar a frase. Nesse instante, um barulho estrondoso ecoou pela igreja. A porta principal se arrombou e um grupo de homens armados irrompeu, com rostos cobertos e olhares ferozes. A multidão gritou. A cena se transformou em um caos absoluto. Clara, paralisada pelo medo, sentiu alguém agarrar seu braço, puxando-a para longe. Rafael,
O que está acontecendo? Clara gritou, o coração acelerado. O pânico tomou conta e ela se viu sendo empurrada em meio ao tumulto. Ela viu Lucas ser agarrado por um dos homens. Lucas! O desespero brotou dentro dela. Ele estava em perigo. Mas antes que ela pudesse alcançar Lucas, as palavras que ela jamais esperava ouvir escaparam da boca de Rafael, ecoando no caos da sala. Clara! Lucas é o responsável. Ele foi quem causou a morte dos meus pais. Era um plano e você estava no meio disso tudo. A revelação a atingiu como um raio. O mundo ao seu redor parou. O homem que ela amava, a quem entregou seu coração, era um traidor. Ou era? A divisão de lealdades, amor e vingança tornou-se insuportável. O que mais ela não sabia? Com o coração em frangalhos, Clara observou desmoronar tudo o que acreditava. O altar que deveria simbolizar amor, agora parecia um campo de batalha. A última imagem que ela viu de Lucas foi um olhar carregado de desespero. E a certidão de casamento que um dia prometeu unir suas almas tornou-se um símbolo de traição. Ela precisava decidir, e o tempo estava se esgotando. O que ela seria capaz de fazer para descobrir a verdade que estava escondida nas sombras? Clara estava em um estado de torpor, completamente atordoada pelo que estava acontecendo. Os olhares dos convidados se voltaram para Mirella, e a tensão na sala era palpável. O ambiente estava carregado e Clara sentia a pressão aumentando, como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor. O irmão de Lucas, que acabara de entrar, olhava para ela com um misto de desespero e determinação. Clara! O homem se adiantou. Era Rafael, o irmão mais velho de Lucas, conhecido por sua postura firme e envolvimentos em negócios obscuros. Você não sabe a verdade. Lucas está em perigo e isso envolve você. Sem saber como reagir, Clara sentiu suas mãos tremendo. O que você está dizendo, Rafael? A voz dela saiu quase como um sussurro. Lucas, em silêncio, assistia com uma expressão indecifrável. Rafael respirou fundo. A família de Lucas está envolvida em uma disputa muito mais profunda. Um antigo conflito que, de alguma forma, você e sua família se tornaram parte. Não é só disso que estamos falando. Ele hesitou. Lucas não é apenas um inocente preso nessa situação. Ele sabe mais do que está dizendo. Os murmurinhos cresceram ao redor deles. Clara olhou para Lucas, buscando uma explicação em seus olhos, mas ele desviou o olhar. Algo estava completamente errado. Lucas, o que está acontecendo? Diga-me a verdade. E foi aí que tudo desmoronou. Rafael avançou mais, sua voz ressoando com urgência. Os pais de Lucas não foram apenas assassinados. Eles estavam enredados em algo muito mais sombrio. Um jogo de poder que envolve as duas famílias. A verdade é que eles estavam tentando proteger você e seu pai de uma ameaça que surgiu. E Lucas também está nessa linha de fogo. Do que você está falando? Clara gritou, perplexa, incapaz de processar as informações. As verdades ocultas pareciam se acumular, cada uma mais terrível do que a anterior. Se você se casar com Lucas hoje, estará se tornando parte desse conflito. Eles estiveram envolvidos em crimes e Lucas... Rafael lançou um olhar sombrio para o irmão, que agora parecia perdido. Lucas pode não ser quem você pensa que é. Aquelas palavras a atingiram como um relâmpago. O chão sob seus pés parecia ceder. O que você quer dizer com isso? Clara gaguejou, com o coração batendo forte. Mas antes que pudesse ouvir as respostas,
O estrondo de uma porta arrombada ecoou pela igreja. Um grupo de homens com rostos cobertos entrou, e a confusão tomou conta do lugar. Os convidados gritaram. As expressões mudaram rapidamente de choque para pânico. Clara se viu sendo puxada para longe. Rafael, o que está acontecendo? Ela gritou, o coração a mil. O caos se instalou e os homens estavam armados, exigindo posições. Lucas! Ela viu Lucas lutando contra um dos homens. A tensão explodiu e, no meio do rugido da multidão, as palavras que Rafael nunca desejou pronunciar escaparam de seus lábios. Clara, Lucas é o responsável. Tudo! A morte dos meus pais, todo esse conflito, era um pano. E você estava no meio disso tudo. Essas palavras caíram como uma bomba. O mundo de Clara desmoronou. O homem que ela amava, a quem entregou seu coração, era um traidor. Ou isso poderia ser um engano? A confusão misturou-se ao desespero enquanto olhava para Lucas, buscando uma verdade em seu olhar. Mas encontrou apenas desespero e o vago eco de um segredo sombrio. Então, no meio da confusão, uma voz familiar chamou. Clara, não acredite nele! Clara virou-se abruptamente, fechando os olhos para se concentrar na fonte. Era a sua mãe, empurrando a multidão, a expressão alarmada. Eu tenho algo a dizer! O murmurinho tomou conta da igreja. Os homens armados hesitaram, confundidos. Clara havia imaginado que estivesse segura ali, mas agora tudo parecia uma armadilha. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou, a voz trêmula. Lucas, ele não apenas planejou isso. A mãe começou, a voz embargada. Ele é parte de uma linhagem muito mais antiga, Clara. Sua verdadeira identidade e os segredos que guarda, eles vão muito além do que você pode imaginar. Clara paralisou. O que você quer dizer? Sua mente girava. Cada palavra carregava um peso imenso. A imagem do amor perfeito que ela tinha de Lucas se desvanecia. Mas ela precisava de respostas. Quem você realmente é, Lucas? Enquanto a verdade pairava no ar, a situação se tornava ainda mais caótica. As luzes da igreja piscaram, um lampejo intenso, e uma explosão repentina ressoou, fazendo com que as paredes tremessem. Clara caiu e tudo ao seu redor virou um borrão. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Ela estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que apenas corações quebrados e alianças forçadas. E no instante em que tudo desabou, uma única pergunta ecoou em sua mente. Até onde o amor verdadeiro pode chegar? Clara estava em um estado de torpor, completamente atordoada pelo que acabara de ouvir. As palavras de Rafael ainda ecoavam em sua mente, intensificando a confusão enquanto o caos crescia ao seu redor. Então, antes que ela pudesse entender completamente a revelação, uma explosão estourou em um canto da igreja. O som ensurdecedor fez as paredes tremerem, como se o próprio edifício estivesse desmoronando. Clara, fuja! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço. Mas Clara, paralisada, olhou para Lucas, que estava sendo confrontado por um dos homens armados. O pânico tomou conta da sala, à medida que os convidados, em desespero, tentavam encontrar abrigo. A fumaça começou a invadir o espaço, e a visão tornou-se turva. Enquanto a confusão se espalhava, uma figura apareceu em meio à névoa, com um sorriso cruel. Era uma mulher, alguém que Clara reconhecia vagamente. Olá, querida Clara, disse ela com uma voz gelada. Você realmente não sabe a verdade sobre sua família, não é? O coração de Clara disparou. Aquela mulher se parecia com alguém que sua avó mencionara em histórias antigas. Uma rival que havia desaparecido anos atrás, mas cujo nome sempre carregava um peso sinistro. Quem é você? Clara perguntou, lutando contra o medo que a paralisava.
A mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. Sou a chave para o que você está prestes a descobrir. Todo esse tempo você esteve presa em uma armadilha. O que você sente por Lucas não é amor. É o reflexo de um poder muito maior que você não consegue ver. As moedas de uma verdade profunda começaram a girar na mente de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela rosnou, a raiva começando a tomar conta, enquanto o desespero se transformava em determinação. Mas a mulher se limitou a rir. Você não deveria se preocupar com isso agora. O que importa é que hoje todos nessa igreja estão prestes a descobrir quem você realmente é. Uma onda de choque a atravessou. Eu? O que você quer dizer? Clara não conseguia entender. O que mais estava escondido no seu passado, na sua família? Rafael a puxou para trás, colocando-se na frente dela como um escudo humano. Não acredite nela, Clara. Ela está mentindo. Rafael gritou, os olhos cheios de preocupação. Mas o olhar de Clara estava fixo na mulher, desconcertante e intrigante. Então, no meio de toda a confusão, Lucas gritou: Clara, não escute! Você não sabe o que ela representa! E era como se tudo tivesse ficado em câmera lenta. Clara olhou de um irmão para o outro, cada um tentando proteger o que mais amava com fervor, mas de lados opostos do abismo que se formava entre eles. A mulher começou a avançar, a energia em sua presença sugando o ar do local. A linhagem de vocês guarda segredos que nem mesmo você pode imaginar. Clara, você pertence a algo muito maior. Esse casamento é só o começo. A fumaça crescera e sombras dançavam, enquanto os gritos de pânico ressoavam como uma sinfonia sombria. O cheiro de pólvora e medo preenchia o ar, mas Clara não podia tirar os olhos da mulher. A tensão estava quase insuportável. O que tudo isso significava? A verdade parecia estar ao alcance, mas também começava a escorregar entre seus dedos. Quando a figura da mulher se apagou para trás da bruma, Clara sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Ela havia perdido tudo de visto. O que mais teria de descobrir sobre sua história, sobre quem era de verdade? E, acima de tudo, Lucas. Era ele mesmo a chave da porta que separava o amor da traição? Rafael, precisamos sair daqui! Clara gritou, mas Rafael já havia desaparecido entre a multidão frenética. E durante esse momento de desespero, uma escolha crítica pairou no ar. O que Clara faria? Ela precisava encontrar a verdade, mas seria capaz de enfrentar o que quer que fosse? Enquanto a fumaça e o som dos homens armados cercavam a igreja, Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Uma verdade devastadora poderia em breve ser revelada, e tudo o que ela pensava que conhecia estava prestes a ser lançado nas chamas do passado. Clara estava em um estado de torpor, completamente atordoada pelo que acabara de ouvir. As palavras de Rafael ainda ecoavam em sua mente, intensificando a confusão enquanto o caos crescia ao seu redor. Então, antes que ela pudesse entender completamente a revelação, uma explosão estourou em um canto da igreja. O som ensurdecedor fez as paredes tremerem, como se o próprio edifício estivesse desmoronando. Clara, fuja! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço. Mas Clara, paralisada, olhou para Lucas, que estava sendo confrontado por um dos homens armados. O pânico tomou conta da sala à medida que os convidados, em desespero, tentavam encontrar abrigo. A fumaça começou a invadir o espaço e a visão tornou-se turva. Enquanto a confusão se espalhava, uma figura apareceu em meio à névoa com um sorriso cruel. Era uma mulher, alguém que Clara reconhecia vagamente. "Olá, querida Clara",
disse ela com uma voz gelada. Você realmente não sabe a verdade sobre sua família, não é? O coração de Clara disparou. Aquela mulher se parecia com alguém que sua avó mencionara em histórias antigas, uma rival que havia desaparecido anos atrás, mas cujo nome sempre carregava um peso sinistro. Quem é você? Clara perguntou, lutando contra o medo que a paralisava. A mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. Sou a chave para o que você está prestes a descobrir. Todo esse tempo, você esteve presa em uma armadilha. O que você sente por Lucas não é amor. É o reflexo de um poder muito maior, que você não consegue ver. As moedas de uma verdade profunda começaram a girar na mente de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela rosnou, a raiva começando a tomar conta, enquanto o desespero se transformava em determinação. Mas a mulher se limitou a rir. Você não deveria se preocupar com isso agora. O que importa é que hoje, todos nessa igreja estão prestes a descobrir quem você realmente é. Uma onda de choque atravessou. Eu? O que você quer dizer? Clara não conseguia entender. O que mais estava escondido no seu passado, na sua família? Rafael a puxou para trás, colocando-se na frente dela, como um escudo humano. Não acredite nela, Clara. Ela está mentindo. Rafael gritou, os olhos cheios de preocupação. Mas o olhar de Clara estava fixo na mulher. Desconcertante e intrigante. Então, no meio de toda a confusão, Lucas gritou, Clara, não escute! Você não sabe o que ela representa. E era como se tudo tivesse ficado em câmera lenta. Clara olhou de um irmão para o outro, cada um tentando proteger o que mais amava com fervor, mas de lados opostos do abismo que se formava entre eles. A mulher começou a avançar, a energia em sua presença sugando o ar do local. A linhagem de vocês guarda segredos que nem mesmo você pode imaginar, Clara. Você pertence a algo muito maior. Esse casamento é só o começo. A fumaça crescera e sombras dançavam, enquanto os gritos de pânico ressoavam como uma sinfonia sombria. O cheiro de pólvora e medo preenchia o ar, mas Clara não podia tirar os olhos da mulher. A tensão estava quase insuportável. O que tudo isso significava? A verdade parecia estar ao alcance, mas também começava a escorregar entre seus dedos. Quando a figura da mulher se apagou para trás da bruma, Clara sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Ela havia perdido tudo de visto? O que mais teria de descobrir sobre sua história, sobre quem era de verdade? E, acima de tudo, Lucas. Era ele mesmo a chave da porta que separava o amor da traição? Rafael, precisamos sair daqui! Clara gritou. Mas Rafael já havia desaparecido entre a multidão frenética. E durante esse momento de desespero, uma escolha crítica pairou no ar. O que Clara faria? Ela precisava encontrar a verdade, mas seria capaz de enfrentar o que quer que fosse? Enquanto a fumaça e o som dos homens armados cercavam a igreja, Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Uma verdade devastadora poderia em breve ser revelada, e tudo o que ela pensava que conhecia estava prestes a ser lançado nas chamas do passado. E quando ela estava quase em desespero, uma nova barreira de fumaça surgiu, e com ela um rugido ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés, e no meio da poeira e do caos, uma figura familiar apareceu. Era sua avó, alguém que havia sido dado como desaparecido. Clara, você tem que me ouvir! A voz dela cortou a bruma e o tempo pareceu parar. Vovó, você tá viva? Clara mal podia acreditar. As lágrimas brotaram enquanto sua avó se aproximava. Uma figura imponente em meio ao tumulto. Mas havia algo diferente nos olhos dela.
uma intensidade que Clara nunca havia visto. Sim, mas não temos tempo. A verdade que você busca está além do que você imagina. Lucas! Ele não é quem você pensa. Ele fez um pacto e sua vida está em jogo. As palavras da avó a atingiram como um soco. O que ela queria dizer? Clara precisava entender, mas enquanto ela lutava para processar tudo, a verdade estava prestes a revelar-se. A igreja agora estava cheia de sombras e, no fundo, um novo mistério florescia, fazendo-a questionar tudo o que acreditava antes. O que mais estava escondido? E qual verdade aterradora ainda restava por descobrir? Clara estava em um estado de confusão, mal conseguindo ouvir as palavras de sua avó sobre a verdadeira identidade de Lucas. O caos da marcação da igreja tornou tudo mais difícil de entender. Ela olhou nos olhos da avó, cercada pela fumaça e pelos gritos. Algo precisaria ser feito, e rápido. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, uma nova explosão estourou na entrada da igreja, fazendo tudo parar por um instante. Os convidados gritavam e o terror tomou conta da atmosfera. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a porta se arrebentou e um homem surgiu das sombras. Clara não pôde acreditar no que viu. Era o pai de Lucas, aquele que todos acreditavam ter morrido. Ele parecia mais jovem do que se lembrava, com um olhar que misturava raiva e dor. Clara! Ele gritou, direcionando-se a ela como se fosse a única pessoa que importasse. Você precisa saber a verdade. Papai? O coração de Clara parecia parar. O que ele estava fazendo ali? E como é que ele estava vivo? Estava tão confusa que mal conseguia processar a cena diante dela. Ao lado dele, Lucas parecia completamente desolado, a expressão petrificada, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Não há tempo para explicar tudo, mas precisa entender. Lucas não é o seu inimigo. O homem falou, dando passos decididos em direção à filha. Ele tá tão preso nessa situação quanto você. Tudo isso é parte de um plano maior. Um confronto que começou muito antes de vocês nascerem. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Todos aqueles sentimentos que ela tinha por Lucas, toda a conexão que compartilharam, agora pareciam absurdos, distantes. Mas ele está envolvido em tudo isso. Clara tentou argumentar, ainda confusa. Os murmúrios entre os convidados aumentaram. As expressões de choque estavam escritas em seus rostos. O que mais estava acontecendo ali? Clara sentiu que a tensão aumentava, uma carga elétrica que a deixava em pé à beira de um precipício emocional. Clara, por favor, o que você sente não é em vão. A sua ligação com ele é a chave para acabar com tudo isso. O pai de Lucas avançou, o olhar de desespero fazendo Clara se perguntar se ele estava realmente dizendo a verdade. E então, em um movimento inesperado, Rafael, o irmão de Lucas, empurrou Clara para trás, colocando-se entre ela e o pai de Lucas. Você não pode confiá-lo, Clara. Ele é parte do que causou toda essa confusão. Você não sabe com quem está lidando. Nesse momento, a mulher misteriosa, que ainda estava ali, com um olhar satisfeito, falou: Estão todos tão perdidos. O que Clara ainda não sabe é que cada um de vocês carrega uma parte de um antigo legado. E enquanto isso, Lucas, Lucas, o trouxa, seu papel como traidor é mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. As palavras desferidas foram como facadas.
Clara olhou para Lucas, seus olhos pedindo explicações. Mas antes que ele pudesse dizer algo, a igreja tremia. Murmúrios e gritos foram substituídos por um silêncio opressivo, e uma sombra imensa se formou na entrada, bloqueando a luz. Era como se tudo estivesse se unindo em torno dela, preparando-se para um clímax temido. As vozes se calaram gradualmente, e em meio ao susto, uma revelação abominável brotou. Ela viu Lucas estender a mão em sua direção, mas, por um instante, algo diferente na expressão dele a fez hesitar. Ele não era apenas o amor de sua vida. Ele era também o portador de um segredo que poderia destruir tudo o que ela acreditava. Clara, me escute, ele implorou, agora com uma voz quebrada. Eu não sou quem você pensa. Você precisa entender. Mas um barulho alto interrompeu seus apelos. Um grupo de homens armados entrou na igreja e a confusão se reiniciou. A segurança de todos estava ameaçada novamente e a tensão tinha alcançado seu pico. Clara respirou fundo. O que estava acontecendo? As peças do jogo, uma a uma, começavam a se encaixar, mas com elas crescia o desespero. O que mais estava escondido sob a superfície? E Lucas, seria ele realmente o vilão de sua própria história ou uma vítima em uma teia que eles mesmos teceram? Em meio ao tumulto, Clara fez uma única pergunta dentro de si. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade? A cena agora se transformava em uma dança entre luz e escuridão, e as consequências prometiam ser devastadoras. Clara estava paralisada, imóvel, enquanto a tensão aumentava. O olhar de Lucas, repleto de desespero, implorava por compreensão, mas a cena ao redor dela parecia um pesadelo em desdobramento. Justo quando ela pensava que tudo já estava em seu limite, a entrada da igreja explodiu em uma lufada de ar fresco. Mas não era alívio. Eram os homens armados, agora mais numerosos, avançando com rostos encobertos e propósitos obscuros. E em meio ao caos, Clara sentiu um movimento repentino ao seu lado. Uma figura familiar, um magro e velho rosto, apareceu da névoa. Clara! Era seu avô, outro fantasma do passado. Ele parecia mais vulnerável do que lembrava, mas a conexão era instantânea. Você precisa ouvir. Ao que você veio, vovô? Estamos em perigo! Clara gritou, mas ele não parecia preocupado com os homens armados. Seu olhar fixo estava em Lucas, como se finalmente a verdade estivesse prestes a se revelar. Eu sei quem ele realmente é, e quem você é também. O avô disparou, sua voz ecoando na confusão. Clara, você não faz ideia do que corre nas suas veias. O coração de Clara acelerou. O que você quer dizer? Ela se virou para Lucas, que tremia à sua frente. Sua expressão uma mistura de alívio e pavor. Nada fazia sentido. Você é a última de uma linha antiga, Clara. O que Lucas planejou é mais do que um casamento. É sobre poder, sobre uma rivalidade que data de gerações. E você? Você está no meio disso. Nesse instante, algo mudou na atmosfera. A mulher sombria que tinha falado antes, em um canto da sala, soltou uma risada fria. Ah, finalmente! Alguém que entende! Ela se aproximou. Seu sorriso gracioso escondia ameaças. Mas a verdade é horrenda.
Clara, você não só é o alvo, você também é a chave. E Lucas? Bem, Lucas, ele não faz parte do que você imaginou. Ele está muito mais perto de ser seu oposto do que você acredita. Antes que pudesse processar tudo isso, Clara viu Lucas ser agarrado por um dos homens armados. Ele lutou, mas a situação estava se tornando desesperadora. Clara, me espute! Ele gritou com todo o seu empenho. A mulher está mentindo! A verdade é mais complexa do que você pode imaginar. Então, tudo aconteceu de uma vez. O avô deu um passo à frente e, em um movimento abrupto, deslizou os olhos para Lucas. Você não deveria estar aqui. Lucas, o pacto que você fez. Um silêncio cortou o ar. O que quer que tinha acontecido entre as famílias se aprisionava em cada palavra. A sala ficou tensa, como se todos respirassem a mesma expectativa. Pacto? Clara murmurou, confusa e assustada. Que pacto? Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher que os observava lentamente começou a se transformar. As feições dela mudaram e toda a sua presença se tornou assustadoramente familiar. Sou eu, Clara. Sempre fui. Ao dizer isso, o rosto da mulher começou a mudar, revelando traços de sua mãe, a mesma que todos acreditaram estar morta há anos. Eu nunca quis que você soubesse a verdade dessa maneira, mas não havia mais tempo. Não pode ser. Clara chorou, suas emoções explodindo em um turbilhão. Você está viva? O que tudo isso significa? Enquanto as lágrimas escorriam, um grito ecoou pela igreja. Os homens armados, que estavam prontos para atacar, hesitaram diante da reviravolta dramática. Era como se tudo ao redor tivesse se transformado em um filme de ação, com cada personagem agora revelando sua verdadeira face. Nesse momento, a mulher, agora claramente sua mãe, olhou para Lucas. O que você fez? Você não entende o que implicitamente decidiu por Clara. O destino dela não é seu. E se você não a proteger, tudo estará perdido. Nesse instante, Clara percebeu, o amor que sentia por Lucas poderia não ser amor de verdade, mas uma armadilha orquestrada por seu próprio legado, um jogo que estava longe de acabar. Um novo mistério a confrontava. Quem era ela realmente? O que Lucas fizera que ameaçava não só a vida dela, mas de toda a sua família? Enquanto o caos se desenrolava, ela sentiu cada fibra de seu ser ardendo por respostas. Para onde quer que olhasse, as certezas desmoronavam. Como a verdade poderia estar tão distante e tão próxima ao mesmo tempo? Enquanto o ruído da confusão crescia, uma imagem ficou marcada em sua mente. Quem Lucas realmente era? E o pior, o que isso representava em suas escolhas futuras? Cada heartbeat se tornava um ciclo de esperança e horror. E Clara estava prestes a descobrir que muitas vezes as maiores verdades vêm cobertas por mentiras. Clara estava paralisada, imóvel, enquanto a tensão aumentava. O olhar de Lucas, repleto de desespero, implorava por compreensão. Mas a cena ao redor dela parecia um pesadelo em desdobramento. Justo quando ela pensava que tudo já estava em seu limite, a entrada da igreja explodiu em uma lufada de ar fresco. Mas não era alívio. Eram os homens armados, agora mais numerosos, avançando com rostos encobertos e propósitos obscuros. E em meio ao caos, Clara sentiu um movimento repentino ao seu lado. Uma figura familiar, um magro e velho rosto, apareceu da névoa. Era seu avô, outro fantasma do passado. Ele parecia mais vulnerável do que lembrava.
Mas a conexão você precisa ouvir. É o que você veio, vovô! Estamos em perigo! Clara gritou, mas ele não parecia preocupado com os homens armados. Seu olhar fixo estava em Lucas, como se finalmente a verdade estivesse prestes a se revelar. Eu sei quem ele realmente é, e quem você é também. O avô dispara, sua voz ecoando na confusão. Clara, você não faz ideia do que corre nas suas veias. O coração de Clara acelerou. O que você quer dizer? Ela se virou para Lucas, que tremia à sua frente, sua expressão uma mistura de alívio e pavor. Nada fazia sentido. Você é a última de uma linha antiga, Clara. O que Lucas planejou é mais do que um casamento. É sobre poder, sobre uma rivalidade que data de gerações. E você está no meio disso. Nesse instante, algo mudou na atmosfera. A mulher sombria que tinha falado antes, em um canto da sala, soltou uma risada fria. Ah, finalmente, alguém que entende. Ela se aproximou. Seu sorriso gracioso escondia ameaças. Mas a verdade é horrenda. Clara, você não só é o alvo, você também é a chave. E Lucas? Bem, Lucas. Ele não faz parte do que você imaginou. Ele está muito mais perto de ser seu oposto do que você acredita. Antes que pudesse processar tudo isso, Clara viu Lucas ser agarrado por um dos homens armados. Ele lutou, mas a situação estava se tornando desesperadora. Clara, me escute! Ele gritou com todo o seu empenho. A mulher está mentindo! A verdade é mais complexa do que você pode imaginar. E então, tudo aconteceu de uma vez. O avô deu um passo à frente e, em um movimento abrupto, deslizou os olhos para Lucas. Você não deveria estar aqui, Lucas. O pacto que você fez. Um silêncio cortou o ar. O que quer que tinha acontecido entre as famílias se aprisionava em cada palavra. A sala ficou tensa, como se todos respirassem a mesma expectativa. Pacto? Clara murmurou, confusa e assustada. Que pacto? Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher que os observava lentamente começou a se transformar. As feições dela mudaram e toda a sua presença se tornou assustadoramente familiar. Sou eu, Clara. Sempre fui. Ao dizer isso, o rosto da mulher começou a mudar, revelando traços de sua mãe, a mesma que todos acreditaram estar morta há anos. Eu nunca quis que você soubesse a verdade dessa maneira, mas não havia mais tempo. Não pode ser. Clara chorou, suas emoções explodindo em um turbilhão. Você tá viva! O que tudo isso significa? Enquanto as lágrimas escorriam, um grito ecoou pela igreja. Os homens armados que estavam prontos para atacar hesitaram diante da reviravolta dramática. Era como se tudo ao redor tivesse se transformado em um filme de ação, com cada personagem agora revelando sua verdadeira face. Nesse momento, a mulher, agora claramente sua mãe, olhou para Lucas. O que você fez? Você não entende o que implicitamente decidiu por Clara. O destino dela não é seu. E se você não a proteger, tudo estará perdido. Nesse instante, Clara percebeu o amor que sentia por Lucas poderia não ser amor de verdade, mas uma armadilha orquestrada por seu próprio legado, um jogo que estava longe de acabar. Um novo mistério a confrontava. Quem era ela, realmente? O que Lucas fizera que ameaçava não só a vida dela, mas de toda a sua família? Enquanto o caos se desenrolava, ela sentiu cada fibra de seu ser ardendo por respostas. Para onde quer que olhasse, as certezas desmoronavam. Como a verdade poderia estar tão distante e tão próxima ao mesmo tempo? E acima de tudo, Lucas, seria ele mesmo a chave da porta que separava o amor da traição?
Clara, não! Lucas gritou, os olhos arregalados, como se o mundo em sua volta estivesse desmoronando. E, subitamente, ele estava sendo puxado para trás, agarrado por um dos homens armados. O caos se intensificou. Clara assistiu, horrorizada, enquanto Lucas lutava. Mas havia algo diferente nele, algo que ela não percebeu antes. Quando ele virou, sua expressão tornou-se mais séria. Os olhos, uma tempestade de emoções. Ele começou a lutar para se soltar. Mas não era apenas o homem que o segurava. Era um poder que ele tinha. E isso era aterrador. Lucas começou a brilhar. Uma luz verde iluminou seu corpo. E um rugido ecoou pela igreja. Clara não conseguia acreditar no que via. Lucas não apenas estava lutando para se libertar. Ele estava despertando um poder escondido dentro dele. Como se tivesse algo sobrenatural naquela batalha. O que você é? Clara sussurrou, a garganta apertada. Clara, a verdade é, eu sou um guardião. E você também é. Lucas gritou, sua voz carregada de dor e desespero. A nossa ligação é o que dá a eles poder. A nossa união ativa a força. E se eles souberem, com um estrondo, a igreja tremeu. Um terremoto que reverberou nos corações de todos ali. Clara ficou paralisada, atordoada pela revelação. Lucas era mais do que imaginava. Ele não só era um amor, mas uma peça fundamental em um jogo muito maior. E o que isso significava para ela? Clara! A voz de sua mãe retumbou. Agora você precisa escolher. Não podemos permitir que eles nos capturem. Essa é a hora de você assumir seu lugar como guardião. Todo o ar pareceu fugir da sala. Clara estava prestes a descobrir que as linhas entre amor e traição eram mais tênues do que jamais poderia pensar. Agora era uma questão de sobrevivência. Durante um momento, Clara sentiu que o mundo girava ao seu redor. O amor que a unia a Lucas poderia ser a maldição ou a salvação. E com o destino de todos sob sua escolha, tentou afundar nessa nova verdade. Em um instante, tudo mudou. Uma luz ofuscante preencheu a sala. E Clara percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara sentia o coração acelerado, as batidas parecendo ecoar na igreja em ruínas. A revelação sobre Lucas e sua linhagem como guardião dependia de decisões drásticas. Ele estava em perigo e ela também. Enquanto os homens armados se aglomeravam, a fumaça espessa envolvia o ambiente, obscurecendo a visão e o ar, mas fortalecendo a determinação que crescia dentro dela. Clara, confia em mim, Lucas gritou, lutando para se soltar das garras dos capangas. Seus olhos brilhavam com uma coragem que Clara ainda não tinha certeza se compreendia plenamente. Juntos, podemos vencer isso! Você precisa desbloquear seu poder, a linhagem é de vocês dois. A intensidade do olhar dele, mesmo sob a pressão, dava a Clara um sopro de esperança. A presença de sua mãe, que renasceu como um espírito familiar, trouxe nova luz à escuridão. Lute, Clara! Agora é sua hora! Mostre a eles quem você realmente é! A voz de sua mãe ressoou como um mantra, as palavras disponíveis como uma arma poderosa. Clara olhou ao redor, sentindo pela primeira vez a força que havia dentro dela. Algo despertava. Com um impulso intenso, Clara avançou. Chega! A palavra saiu com uma força que cortou através do caos. O silêncio pairou, todos voltando a atenção para ela. Clara respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias. Eu não sou um alvo! A linhagem que me corre nas veias é mais forte do que qualquer um pode imaginar. Nesse instante, uma luz verde começou a emaná-la, iluminando o ambiente escuro.
Era como se o próprio ar ao seu redor vibrasse com poder. Todos, até os homens armados, ficaram paralisados, os olhos arregalados. Lucas, impressionado, mal podia acreditar no que via. A onda de energia cresceu, envolvendo Lucas em um brilho semelhante. Sim, Clara, sinta isso! Estamos juntos! Ele se concentrou e a presença deles se entrelaçou em um espetáculo de luz. Clara se lembrou de todas as histórias que ouviu sobre heróis e valentes, mas esta não era apenas uma história, era a sua vida, uma batalha que começava naquele instante. Rafael se posicionou atrás dela, olhando para a massa de homens armados. Toda essa confusão está acabando agora. A justiça será feita. Com um gesto, ele ativou seu poder, que também acrescentou a energia formidável de Clara. Os semblantes dos capangas, antes confiantes, agora se tornaram preocupados. Deu straight off, tentando responder. Como a luz calor pulsava como um órgão coletivo, a luz os invadiu e a tensão que antes pairava no ambiente. Percebendo que os caminhos que escolheria daqui em diante poderiam mudar o destino de todos ali. E num movimento preciso, Clara, acompanhada de Lucas e Rafael, avançou para os homens armados. Vocês não são mais bem-vindos neste lugar. O poder aqui é nosso. O eco de sua voz soou como um trovão, e a luz que emanava deles fez os homens hesitarem, recuando, e a igreja tremia sob a força. Os gritos de pânico e choque preencheram o ar. Clara, sintonizada em sua nova força, levantou a mão e, com um swoosh, a luz brilhou intensamente. Os homens recuaram, perdendo as forças, enquanto a presença poderosa de Clara e Lucas se alastrou pela igreja. Depois de um último momento de caos, o silêncio voltou, agora pesado, mas repleto de alívio. Clara olhou para Lucas e a conexão entre eles era mais forte do que nunca. Um novo começo. Precisamos entender tudo isso, Clara disse, a voz menos tensa, mas concreta. Quem somos realmente e como fazer isso funcionar? Lucas afirmou. Juntos descobriremos e ninguém vai nos parar. A promessa na voz dele acalmou seus medos. Mas mesmo com uma nova esperança surgindo, Clara sabia que os desafios apenas começavam. Quando os guardiões se reúnem, sua mãe sussurrou ao seu lado. As verdades ocultas se revelam. A frase ecoou enquanto Clara observava os que estavam ao seu redor, um novo propósito formando-se em seu coração. Agora vamos desvendar essa história! Clara declarou, com determinação. O zumbido do conflito ainda pairava no ar, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. E agora? Aqui está o momento certo para você. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a espalhar esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Você deve compartilhar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.